capítulo 1, versículos 28 ao 32. Esse texto descreve a depravação dos homens entregues ao pecado. Nos diz assim, meu irmão: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, até aqui, esta leitura. Vamos ler o Salmo 36. Este salmo, ele fala sobre a malícia humana e a benignidade divina. Ele vai contrastar esses dois aspectos. Então, leamos o Salmo 36, dos versos 1 ao 12. Enquanto lemos, lembremos que estamos lendo a Santa Palavra de Deus. Nos diz assim, irmão: ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Até aqui, vamos orar rogando ao Senhor a iluminação do Santo Espírito, nesse momento da pregação da sua palavra. Ó Deus, graças te damos mais uma vez, porque podemos ouvir a tua voz clara, límpida, cristalina, falar aos nossos corações. Portanto, pedimos a tua bênção, teu auxílio, tua ajuda nesse momento da proclamação da tua palavra, Senhor, para que possamos ser edificados e fortalecidos. Possamos entender esse texto e sair fortalecidos na graça do Senhor. Se conosco e nos ajuda a estar atento e focado à tua voz, em nome de Cristo. Amém. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo e demais visitantes, nos últimos dias nós temos acompanhado notícias que nos entristecem profundamente. Mais uma vez vimos recentemente agora, essa semana, nos Estados Unidos, episódios de violência brutal, de assassinatos, mostrando como a maldade do homem continua se manifestando com força em nosso mundo. No nosso país, nosso cenário,
acompanhamos também a julgamentos controversos e injustos até com relação a ex-presidentes e políticos, generais e outros, trazendo à tona sempre um debate se é justo ou não é justo, se está certo ou está errado. Vemos imparcialidades e até uso de poder por aqueles que deveriam estar defendendo a lei. E como crentes, estamos inseridos nesse contexto. Nós somos cidadãos dos céus, mas também cidadãos da terra. Esses acontecimentos expõem algo que todos nós, como povo da aliança, como povo de Deus, conhecemos bem. Porque a palavra de Deus já nos diz que há uma corrupção neste mundo. Então, a corrupção do coração humano e a fragilidade das instituições humanas, consequentemente. O pecado não é apenas uma falha moral. Ele é um poder ativo. Ele está agindo. Ele distorce valores. Ele oprime inocentes. Ele executa pessoas com a maldade que há em sua natureza. Banaliza a vida. Vivemos então em um mundo em que muitas vezes a verdade parece ser sufocada e a justiça parece ser distorcida. E o que devemos pensar? Como devemos agir? Não podemos fugir das realidades que estão ao nosso redor. É nesse cenário também que o Salmo 36 ganha essa relevância especial, irmão. É um salmo que foi escrito por Davi, um rei, que também enfrentou traições, enfrentou injustiças, enfrentou perseguições. E este Salmo 36 nos convida a enxergar além da maldade dos homens. Se nós fôssemos hoje falar só da maldade dos homens, nós retornaríamos para casa angustiados, tristes e sem esperança. Mas, graças a Deus, que nós temos os dois lados da moeda. Então, o nosso Deus, ele é fiel. O salmista aqui descreve com clareza o coração de um ímpio, de uma pessoa ímpia, incrédula. Mas, em contraste, ele eleva os nossos olhos para o caráter justo, santo, fiel e amoroso de Deus, que é a única fonte segura de esperança e justiça verdadeira para a nossa vida. Então, hoje, na pregação deste salmo, nós vamos perceber nesses versos que a maldade humana, ela existe, ela é real e é ativa. Os versos de 1 a 4 falam sobre isso. Que também, por outro lado, contrastando com essa maldade humana, há um Deus nos céus, que é justo juiz. Lemos no salmo de abertura, de convocação a este culto, que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Então, nos versos 5 a 9, o salmista descreve a fidelidade e bondade de Deus, que são infinitamente maiores do que a maldade do homem. E ele conclui, como servo de Deus, uma oração, onde o crente pode viver em confiança e oração, aguardando a justiça final do Senhor, conforme os versos 10 a 12. Assim, mesmo em tempos sombrios que estamos vivendo neste mundo como igreja, tempos de violências, tempos de convulsão social, tempos de injustiça, a palavra de Deus nesta noite nos lembra, e será o tema desta pregação. Deus continua sendo a fonte da vida e da luz, e sua justiça prevalecerá. Deus continua sendo a fonte da vida e da luz, e a sua justiça prevalecerá. Nós podemos olhar para esse salmo e ver justamente isto. De um lado, o coração corrupto do homem, mas do outro lado, a misericórdia, a fidelidade, a justiça infinita de um Deus santo, que governa todas as coisas até os mínimos detalhes da nossa vida e deste mundo. Mostra que, mesmo em meio ao mal, nós devemos confiar no Senhor com segurança, pois Ele é fiel.
Este salmo é um salmo de sabedoria, pois traz ensinamento para a gente sair daqui praticando, vendo, sendo instruídos, ensinados pelo Senhor. E é também um salmo de confiança. Nós podemos entender neste salmo quando lemos ele. Rei Davi é apresentado como servo do Senhor, uma palavra que também foi usada com o profeta Moisés. Embora é um rei, mostra que este rei está abaixo deste rei grande, todo-poderoso, que é o Senhor, mostrando que o rei Davi está com humildade, submissão, mesmo sendo rei, ele está dependente do Senhor, ele é servo do Senhor. Ele escreve este salmo possivelmente entre o século XI e o X, antes de Cristo, é um período do seu reinado em Israel, é o período da monarquia. Então é um salmo que traz sabedoria e confiança nesse Deus, mesmo ele presenciando e vendo tanta maldade naquela época, que não é diferente da nossa hoje. Este salmo é um salmo que nos vai chamar a atenção para olhar para essa sabedoria, para essa confiança. E este salmo foi escrito para o povo de Deus, para o povo de Israel. Mas não quer dizer que não é aplicável aos nossos dias. Tem aplicação para nós, tem aplicação universal. É a palavra de Deus que não fica velha, que não fica caduca, que não ultrapassa. Passa céu, passa terra, mas a palavra do Senhor permanece, pois mostra quem Deus é diante da corrupção humana. Nós somos tão fracos que a tendência é nos assustarmos diante de tudo que está acontecendo e ficarmos olhando e focando nisso. Mas esse salmo descreve esses problemas da corrupção ímpia, do coração ímpio do homem, e nos chama a olhar para Deus, nos chama a olhar para o Senhor. Isso é importante, irmãos, neste dia. Então nós temos nos versos 1 a 4, primeiro ponto, a corrupção do ímpio, nós vamos estar atentando para isto. Nos versos 5 a 9, nós vemos a bondade e a fidelidade de Deus contrastando com a impiedade. E no verso 3, nós temos a oração do salmista por proteção. Dos versos 10 a 12. O terceiro ponto, melhor dizendo. Então, meus irmãos, vamos atentar para essa descrição do coração do ímpio, a questão do pecado. Ele começa descrevendo sobre a maldade dos homens. E ele começa a dizer que isso acontece porque não tem temor. Não tem temor a Deus. Então eles falam enganosamente, tramam o mal e vivem afastados da verdade. Então perceba que ele destaca esta rebelião perante o Senhor. A palavra transgressão no verso 1 é rebelar-se, é transgredir. Não é apenas errar ou pecar, mas é algo que é programado no coração para se colocar contra tudo aquilo que é Deus e a sua vontade. Então o ímpio, nesse texto, nos mostra a palavra de Deus que ele sempre vive em oposição ativa contra o Senhor, contra o Deus Supremo. E o verso 1 vai dizer que não há temor, ele não teme, não há aquele, vamos dizer assim, medo santo, um medo piedoso, um medo reverente. E a ideia aqui de não existir temor no coração de um ímpio, meus amados irmãos, é justamente a ideia de revelar um desprezo para quem Deus é. Então ele se levanta, o ímpio, contra Deus, e ainda se levanta de forma desprezível. Deus é nada. Então o salmista começa destacando isso. Porém, ele fala da descrição do pecado como se fosse um personagem. Se você vê direitinho, o verso 1 diz, no coração do ímpio, a voz da transgressão. Então a transgressão tem uma voz que sempre está falando no coração do ímpio. Ele diz também que não há temor diante dos seus olhos. E no versículo 2, verso 2, ele diz que a transgressão lisonjeia seus olhos. Há uma lisonja, literalmente, falar palavras suaves. Literalmente, dizer assim, olha, isso não vai acontecer nada não. Fica tranquilo. Esse mal vai fazendo. A palavra traz a ideia de alisar a consciência. De suavizar a gravidade do pecado. Então o que diz a transgressão no coração do ímpio também? Ela lisonjeia.
a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta. Faz, pratica, vive contra Deus e não vai existir descoberta nada. Você pode viver o que você quiser, seguindo o seu coração, seguindo a sua mente e fazendo o que for, não vai ser descoberto não. Essa é a voz da lisonja. É sempre se levantando contra Deus. Desde o jardim do Éden, a serpente perguntou: é assim que Deus disse? Como é que Deus disse? E a mulher responde: não é assim não. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vai abrir os olhos de vocês. Então perceba que a descrição que o salmista faz da transgressão no coração do homem é algo de que a lisonja vai levá-lo a pensar que não tem problema nenhum em viver uma vida oculta do pecado. Mas eu pergunto, quem pode se ocultar de um Deus que tudo vê? Quem pode se ocultar de um Deus que os seus olhos são como chama de fogo? Não existe nenhum lugar neste mundo que o pecador possa ocultar o seu pecado do Senhor. Se ele cavar e enterrar, não tem como. Nada se esconde da presença de Deus, pois ele é a luz perfeita. Então, pense nisso. O Deus onisciente, que tudo vê, e o Deus onipresente está contemplando tudo o que acontece na terra. Mas a transgressão leva o homem a ser tolo e a pensar, dizer, ninguém vai descobrir. Entretanto, como disse um certo pastor, todo pecado que cometemos é um pecado perante a presença de um santo Deus. Somos pegos sempre no flagra. Não é aquela de dizer, eita, esse pecado aí aconteceu e eu não estava atento. O santo Deus está atento a todos os pecados cometidos. E ninguém escapa desse Deus justo. E ainda diz assim, não vai ser detestado não, o teu pecado. Isso aí não é problema não. Não precisa detestar isso não, também não. Faz, isso é besteira. Então veja como a transgressão fala na consciência do ímpio, do pecador, que vive mergulhado em tramas, em pecado. E dizendo, não vou ser descoberto. Todo mundo que pratica pecados terríveis, como homicídio agora que teve nos Estados Unidos, deve ter pensado nisso. Eu não vou ser pego. Eu vou fazer de longe. Eu vou fazer escondido. Mas não há nada encoberto que não seja revelado, nos diz a palavra do Senhor. O verso 3 diz que as palavras da sua boca são malícias e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. O versículo 4, meus irmãos, nos diz que ele maquina o mal. Literalmente, há uma preparação antes de se cometer o pecado. Não é um pecado por impulso. Aconteceu, caiu. O salmista está dizendo que se planeja, se traça metas, objetivos. Há um planejamento intencional para praticar o mal. Então alguém pensou, como eu vou fazer? Como eu vou me organizar? Onde eu vou subir? Perceba, meus amados irmãos, que a transgressão fala que é algo planejado, é algo calculado, é algo tramado, é algo pensado nos mínimos detalhes. Será um crime perfeito. Não vai ter rastros. Mas, meus irmãos, isso é loucura. O verso 4 diz que ele faz isso no leito. Ele maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Esse caminho não é bom, então eu quero ficar aqui. Esse caminho não agrada a Deus, então eu quero andar nele. Eu quero andar nele. Mas isso, Senhor, não é da vontade de Deus. Então tá bom demais. Se Deus não aprova, eu quero viver, é isso mesmo. Essa é a corrupção do pecado que há no coração do incrédulo, do ímpio, que não é convertido ao evangelho, que não crê no Senhor. Ele sempre maquina o mal, e diz o verso 4, na última palavra lá, a última frase,
não se desapega do mal. Então ele olha para o mal e diz: se junte mais a mim. Fique mais perto de mim. Não se divorcie de mim. Esteja comigo. Ande comigo. Ele não faz uma espécie que a gente tem nas mídias, o OLX. Ele não desapega do mal. Ele quer mais. Ele quer viver. Ele quer fazer isso o estilo da sua vida. Toque de caixa da sua vida é o mal. Não vou desapegar do mal. O ímpio não desapega. Então, irmãos, essa é a realidade que, como povo de Deus, podemos ver agora estampada diante dos nossos olhos. Então, olhamos para a depravação humana, que Paulo fala em Romanos, todos aqueles tipos de pecados, homicídio, inveja, isso tudo encontra abrigo no coração de um homem caído, de um ímpio. Então, por mais que nós olhemos para essas cenas atuais que está acontecendo no mundo e em nosso Brasil, não devemos nos desesperar. Não devemos esperar o melhor, porque essa é a realidade. É a fotocópia fiel do coração do pecador caído. Ele despreza a Deus. Ele troca a criatura pelo Criador. Ele maquina o mal. Ele transgride ativamente contra a vontade do Senhor. Ele pensa, ele faz, ele executa. E ele ama viver nesta podridão. Então não fique dizendo, rapaz, o que é isso? É a iniquidade multiplicando-se no mundo. E Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa é a cena caótica. Agora, de forma abrupta, o verso 5, ele vira a página. Ele pega a página e vai assim. Bom, verso 5. A tua benignidade, Senhor, chega aos céus. Que coisa interessante. Ele agora vai falar da bondade e da fidelidade de Deus. Em contraste com o ímpio, Deus é justo. Deus é misericordioso. Deus é a fonte da vida. A sua fidelidade, nos diz o texto, que alcança os céus. É interessante notar que, geralmente, na doutrina bíblica, céus, no plural, se refere não só ao céu atmosférico, que temos essas camadas, né, que aprendemos na aula de geografia, né? Estratosfera. É os céus também de Deus. É uma bondade tão grande, é tão infinita, a benignidade do Senhor, a bondade dele, que chega até os céus e até as nuvens, a tua fidelidade. Talvez a nossa bondade e a nossa fidelidade não suba nem 1 centímetro e 1 milímetro da terra. Mas a de Deus vai até os céus dos céus. A benignidade do Senhor, a benignidade do Senhor. E também a sua fidelidade vai até as nuvens. Veja como o Salmo é poético, usando imagens da criação para mostrar a bondade de Deus. E nós precisamos olhar para esses detalhes do texto, porque Deus quis escrever assim para a gente hoje também. E essa forma de olhar para esse verso 5, a tua fidelidade vai até as nuvens, pode ser até uma prática nossa essa semana, né? Às vezes nós estamos tanto no corre-corre, olhamos tanto para o nosso relógio, olhamos tanto para baixo, nos preocupamos com tantas coisas, nos preocupamos com boletos, nos preocupamos com doenças, nos preocupamos com virose, nos preocupamos com o futuro, nos preocupamos com tantas coisas, que às vezes esquecemos de erguer os olhos para cima. Eu, lendo e preparando esse sermão, eu disse, rapaz, essa semana eu vou olhar para as nuvens e vou pensar assim, a tua fidelidade chega até as nuvens. Faça isso essa semana também, quando você olhar para uma nuvem. Criação de Deus. E dizer, a tua fidelidade chega até lá. E a tua benignidade vai até os céus. É parar para pensar nesse mundo corrido, que ninguém tem esperança. Eu e você podemos olhar para as nuvens e ver o sinal da fidelidade de Deus que não falha. É o amor pactual. É o Deus que não nos abandona. Ainda que sejamos infiéis, todavia Ele permanece fiel. Nosso amor para com Ele é falho, mas o amor dele para conosco
é perfeito, é justo, é santo, e não nos abandona, e não nos deixará ao léu sem proteção, diante dos vendavais desta vida, diante das circunstâncias adversas. O povo que ele resolveu amar desde a eternidade, ele guardará e preservará neste mundo para a sua glória. A tua fidelidade atinge, vai até as nuvens. Então, o pacto de Deus, a misericórdia do Senhor, a fidelidade, a justiça. Ele começa a exaltar agora todos esses aspectos ou características da pessoa de Deus, do ser de Deus, dos seus atributos, amor pactual, fidelidade. E a palavra fidelidade aqui traz a imagem de uma rocha que não muda, está lá sempre, e nós estamos firmados nele. Rocha, fidelidade do Senhor e a sua justiça. Vemos um mundo que quer negar a justiça, quer negar a ira, quer negar o castigo, quer negar a condenação, quer negar o inferno. Mas Deus é um Deus que também é justo. Nós podemos sair hoje na rua e vermos a misericórdia do Senhor. É manifestada? Sim. Deus manifesta também o seu amor? Podemos ver isso? Sim. Os homens vão dizer, podemos encontrar o amor de Deus no mundo. O amor podemos ver. A misericórdia, a fidelidade, sim. Mas Deus não é só amor, fidelidade e bondade. Deus também é justiça. E Ele manifesta a sua justiça contra todos aqueles que são infiéis à sua palavra. Ele se levanta contra. Porque faz parte da sua santidade acionar a sua justiça quando a sua santidade ela é alvejada, ela é maculada. Então, amados irmãos, o salmista está dizendo que essa bondade, a fidelidade do Senhor, a misericórdia, que a palavra literalmente aqui, amor leal, graça, fidelidade, é o amor firme de Deus, que é baseado na aliança, é algo que traz esse descanso para o coração do salmista Davi. Mesmo tendo aquele cenário caótico e horrível, ele agora contrasta que é um Deus que é misericordioso, verso 5, que é um Deus que é fiel, onde ele pode confiar absolutamente em Deus com segurança total. O homem pode falhar, o seu amigo pode falhar, sua amiga pode falhar, mas Deus jamais falhará. Ele não pode mudar, ele não pode negar-se a si mesmo, porque ele é um Deus de fidelidade. A fidelidade dele é grande. E ele destaca no verso 6 também a justiça. A ideia de justiça, que é algo que vai estabelecer e estabelece esta ordem moral na sociedade. Se a justiça de Deus não agisse nesse mundo, nós viveríamos num caos terrível. E muita gente iria tirar sua vida de tanta maldade que existe nesse mundo. Mas há Deus no céu, que a base do seu trono é justiça e juízo. E que ele mantém pela sua justiça esta ordem neste mundo. Isso nos traz refrigério, porque quem governa este mundo é justo, é santo. E manifesta a sua justiça, algo reto que vem da parte de Deus. Agora, irmãos, outras verdades nesse salmo que o salmista vai lembrar, falando que falou que a benignidade é preciosa do Senhor, por isso os filhos dos homens acolhem a sombra das tuas asas, mostrando que eles estão debaixo dessa proteção do Senhor, e numa linguagem que descreve Deus como uma ave que tem as asas e que acolhe os seus pintinhos. Ele diz que é Deus que na casa do Senhor abundância, fartam-se de abundância da tua casa. Isto é maravilhoso também. E na torrente das tuas delícias lhe dás de beber. O verso de número 8. Há delícias do Senhor para o seu povo. Na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Por que lhes dá de beber? O verso 9 diz:
pois em ti está o manancial da vida. Então nós podemos olhar para Deus como esta fonte inesgotável que matará sempre a nossa sede. E essa sede não é uma sede física, é uma sede espiritual. Nós podemos tomar água hoje, amanhã vai ter sede, tomar água amanhã, e acaba garrafão e compra garrafão d'água, e vai lá no chafariz do manancial físico, enche, e está lá e nunca acaba, e enche de novo, e bebe, mata a sede, e volta, e vai, e vem. Mas em Deus não. O salmista, vendo aquelas cenas campestres, aquelas cenas de mananciais, ele olha para aquilo ali e vê que aquela água está jorrando todo dia e nunca deixa de jorrar, mas que não mata a sede plenamente. Então, qual é a concepção do salmista aqui no verso 9? Pois em ti está o manancial da vida, e na tua luz vemos a luz. Esse manancial mostra justamente o Deus como fonte daquele que mata a sede do pecador. E esta bebida é para a vida. Será que não lembra aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana? A mulher falando de água e de beber, e Jesus falando também de outro tipo de água e de beber, e dizendo: a água que eu lhe der jamais terá sede. O salmista está vendo isso aqui. Está dizendo: é no Senhor que está o matar da minha sede, o dessedentar da minha sede, está no Senhor. É Ele. E isso que eu bebo no Senhor, que me alimenta, que me nutre, é para a vida toda, é vida eterna no Senhor. Ele fala da imagem da água, do manancial e também da luz. Luz como direção, luz que brilha, luz que ilumina, luz que representa a manifestação de Deus vindo à luz, revelando o seu querer, a sua vontade, em meio ao caos, em meio a ímpios terríveis que estão andando no seu caminho. Um rei estar aqui dizendo que só na tua luz eu entendo as coisas, na tua luz eu tenho iluminação, eu consigo entender as coisas. Mas os homens não querem a luz de Deus. Jesus disse: mas eles não vêm para a luz, para que as suas obras das trevas não sejam manifestas. Jesus falou sobre isso. E aqueles autossuficientes que dizem: não, eu posso trilhar o meu caminho. E aí pega uma lanterna e coloca, mas um dia a pilha acaba. E essa luz apaga e volta à escuridão. Nós temos experiências, homens e os que dirigem, de quando passam em região escura. E de um lado cana, do lado outro, a pista escura, sem marcação nenhuma. O farol, às vezes, uma lâmpada queimada. E você olha assim e diz: lá na frente é uma curva ou eu vou direto? Porque não há luz no caminho. Não se ilumina. Então há muita tensão e tensão. E a pessoa olha e vai devagar, e daqui a pouco, quando chega mais perto, é um retão, e diz: não, é curva, e continua, porque não há luz para iluminar o caminho. E o salmista está dizendo: Senhor, o discernimento, a luz, é o quê? A tua palavra. Lembra que o salmista disse: luz para o meu caminho é a tua palavra. Então o Senhor Deus e a sua palavra é a verdadeira luz que ilumina os homens caídos do pecado para entenderem o verdadeiro sentido desta vida neste mundo. Onde há luz, há conhecimento. Onde há luz, há entendimento. Onde há luz, há discernimento. Onde há luz, se caminha. O motorista, quando sai da escuridão, que chega numa cidade que está toda iluminada, chega e ele faz: ufa, consigo enxergar direitinho agora, aqui com essas iluminações nessa cidade, com tanta lâmpada. O salmista está dizendo no verso 9: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz, não na luz dos homens. A luz dos homens são pisca-piscas. A luz dos homens são falhas. A luz dos homens termina. Tem muitos andando com lanterna sem pilha e pensando que pode andar pela sua razão, pelo seu coração corrupto, pelo seu coração caído. Mas aqui, meus irmãos, somos chamados a estar nesta luz, no Senhor, e enxergar esta realidade. Você só vai ver a luz estando na luz, que é o Senhor. E ele continua.
Ele continua mostrando, no final, o terceiro ponto, a oração que ele faz. Mas pense nisso. Esse verso 9 nos revela essa dependência de Deus. 8 e 9. Veja como é incomparavelmente maior o segundo descrever desse salmo em relação a Deus. E a primeira parte que ele descreveu os homens, a maldade humana. Então Deus é a fonte da vida, da revelação. Toda a criação depende dele. E nós vemos no final ele orando ao Senhor. A quem o salmista vai clamar? A quem o salmista vai buscar? Para que lado o rei vai? Para o lado dos versos 1 a 4? Dos ímpios? Dos homens maus? Ou vai para o lado da benignidade, da bondade do Senhor, da presença de Deus? Os versos 10 a 12, Davi ora pedindo que o Senhor continue estendendo a sua graça. Olha, Senhor, arma a tua fidelidade, a tua graça sobre mim como se fosse uma tenda. Arma isso aos que te conhecem. Ou seja, a palavra conhecer aqui não é só intelectual, aqueles que têm intimidade com o Senhor, no sentido de ter relacionamento com o Senhor, de ser povo da aliança, alvo do amor de Deus para com eles. E proteja os teus justos contra os ímpios. Proteja eles, Senhor, contra os ímpios. Então perceba nos versos 10 a 12 que ele está enfatizando a relação com Deus e a proteção com Deus, pois no orgulho humano a coisa dá ruim. No orgulho humano as coisas darão erradas. Ele usa a palavra conhecer. Estende, Senhor, sobre nós. Prolonga sobre nós a tua graça. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Continua estendendo, continua agindo, continua guardando, protegendo aos teus, aos retos de coração. Não permitas que o homem mau venha, os soberbos, os que têm atitude arrogante, que eles possam ter prosperidade contra o teu povo, contra o teu servo. É isso, irmãos. O justo vive entre esta realidade do mal e da dependência da graça, da benignidade, da misericórdia, da justiça do Senhor. A oração, então, é uma resposta adequada a este contraste entre o pecado humano e a fidelidade divina. E nesse último texto aqui nós vemos que Deus age, Deus triunfa. O mal sempre será derrotado, sempre será vencido, porque o Senhor é o bem supremo, é a fonte transbordante, como diz a confissão belga, de todo o bem. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros. Ele já está vendo algo futuro como certo. Nessa oração, algo que vai acontecer, ele está vendo como certo. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Que bênção este salmo para nós nesta semana, que presenciamos tantas coisas, nós podemos descansar nesta fidelidade de Deus. Por isso que o tema da pregação de hoje é sobre Deus continua sendo a fonte da vida e da luz, e sua justiça prevalecerá. Nós podemos ver e encontrar isto nesse salmo. Mas como isso se aplica à pessoa de Jesus Cristo? Como podemos ver este salmo do rei Davi se aplicando ao rei dos reis? Você pode ver que ele usa expressões como a fonte da vida. Jesus Cristo no Novo Testamento diz: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Você encontra no Evangelho de João, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Que imagem linda. Veja, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Abra sua Bíblia e veja, no Novo Testamento, o Senhor Jesus dizendo isso. João, capítulo 8, versículo 12. Nos diz assim a palavra do Senhor. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Qual o caminho seguir?
Qual estrada pegar? A escura ou a iluminada? Agora, no mesmo evangelho, veja o 10, João capítulo 10, versículo 10. Veja o nosso bom pastor, Cristo, falando, dizendo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esse é o mundo do caos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então perceba que diante da maldade humana, precisamos ter em mente a revelação dessa redenção, desta obra de Cristo, dessa necessidade de se arrepender dos pecados e correr para Cristo e andar em seus caminhos, seguir o seu evangelho, porque este mundo cambaleia na corda bamba. Você pode ter segurança em Deus? Você pode ir para casa confiante no Senhor? Não nos homens, nem nas circunstâncias. É isto que esse salmo propõe a mostrar para nós hoje aqui. É Deus falando conosco essas verdades. Então ele apresenta todos esses movimentos. Ele mostra essa rebelião ativa e consciente, diagnosticando o coração do homem caído ímpio, mas também ele mostra esse amor leal, justiça perfeita, vida abundante, revelando o caráter de um Deus bondoso e santo e justo. E por fim, ele nos chama a viver confiantes em Deus, com oração confiante, pedindo graças do Senhor sobre nossa vida, algo contínuo e proteção contínua, como nossa resposta em oração e confiança ao Senhor. Assim, amados irmãos, espere, confiante e descanse nesse Deus que é a rocha firme. A única esperança diante do pecado neste mundo jamais estará na política, jamais estará na educação, jamais estará no poder bélico, jamais estará nas autoridades policiais ou no exército, jamais estará no Supremo Tribunal Federal. A solução para o pecado no coração do homem é o arrependimento de seus pecados e seguir ao Senhor Jesus Cristo e confiar na graça firme de Deus, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Um Deus que é santo, que a sua justiça é como um abismo profundo, mas que na cruz foi revelada também o amor e a justiça para aqueles que se arrependem de seus pecados. Então Cristo é esta fonte da vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do seu interior. Eu sou a luz do mundo. Pense nisso. Estamos em uma estrada iluminada, enxergando a luz do Senhor. E não temos mais sede nem fome, porque Cristo matou a nossa fome e descedentou a nossa sede. Glória a este Cristo maravilhoso. Que o Senhor, amados irmãos, aplique este salmo, esta palavra em nossos corações. Amém. Vamos, nesse momento, cantar ao Senhor um salmo genebrino. Vamos ficar de pé para cantar este salmo. Este salmo, com melodia genebrina, foi o primeiro salmo a cantar aqui no Brasil. E este salmo toca um pouco nesses pontos. Salmo 5. Vamos cantar ele todo, com muita alegria. Oh, minha voz, oh Deus, atende, porque a ti dirijo-me. Meu Deus, meu Rei, inclina-te ao servo teu e dá ouvido aos teus gemidos. Desde amanhã estou clamando, tu ouves minha voz, Senhor. Olhe a ti o meu clamor.
pela manhã fico orando e vigiando, pois não suportas o pecado, contigo não habita o mal. Altivos não subsistirão, detestas toda a iniquidade e a maldade. Destrói todos os mentirosos, perante ti perecerão. Todos que fraudulentos são, o sanguinário abominas e exterminas. Porém entro em tua casa, perante ti me darei, em teu temor curvarei, na tua benignidade e fidelidade. Dirige-me em tua justiça, por causa dos que agridem mim. Em minha angústia clamo a ti, aplana-me a tua via, nela me guia, pois falta-lhes fidelidade, seus corações perversos são. Oferem só adulação, a boca deles é de certo, sepulcro aberto. Declara, Deus, culpados, que caiam por seus planos maus. São suas transgressões e contra ti se revoltaram, se rebelaram. Mas regozijem-se aqueles que confiam, ó Senhor, porque tu és seu defensor e para sempre se alegram os que te temem. Pois tua bênção é pros justos, para sempre suba seu louvor. A ti, porque de teu favor tu circundas contra tudo, como és tu.